De volta com o Expresso CNN, agora são 8h58. Claro, voltamos falando sobre a CPI da pandemia, porque a comissão encerrou, então, a primeira semana de trabalho. E a gente conversa agora, então, com o senador Eduardo Girão, titular da comissão, que faz a gentileza, depois de mais de 10 horas de sessão, ainda dá um pulinho na nossa redação em Brasília para participar do Expresso. Senador, Mona Lisa falando, muito obrigada pela deferência, bem-vindo. Muito obrigado, Mona Lisa. A gratidão é toda minha, também ao Caio. Uma honra, uma alegria estar aqui compartilhando com vocês. Vamos lá, senador. Eu ia começar focando ali na questão final na sessão da manifestação do presidente Bolsonaro e da reação do relator Renan Calheiros, mas para seguir aqui a toada dos fatos destacados, eu gostaria de começar com o senhor sobre esse flagrante feito pelo Estadão, então, em que nós estamos repercutindo também, de que o ex-ministro Pazuello recebeu o ministro Onyx Lorenzoni, ou seja, Pazuello estaria fazendo um isolamento seletivo. Sobre essa questão, fica mais difícil agora continuar defendendo Pazuello para não ir o quanto antes à comissão, senador? Olha, Mona Lisa, desde o primeiro momento, com a independência que a gente tem no mandato, e nós deixamos muito claro com votos, com posicionamentos públicos, que a gente quer toda a verdade, não apenas uma parte da verdade, eu acredito que Pazuello deveria até ter ido. Essa é a minha opinião, né? Acho que a presença dele ali é importante. Mesmo tendo contato com duas pessoas que tiveram a Covid? Aí é que está o detalhe, né? Eu acho que teria que fazer os testes para ver se ele estava já, se ele está contaminado, para evitar. Mas eu acredito, assim, que talvez tenha faltado esse exame para a gente confirmar a presença dele essa semana. Ficou para o dia 19, exato. Mas eu acredito que daqui para lá tem muita coisa para acontecer que vai ser muito bem-vinda a presença dele. Então o senhor considera, mesmo fazendo parte aí da bancada governista, que algumas pessoas estão chamando de tropa de choque governista, que sim, é melhor que Pazuello vá o quanto antes e se explique? Primeiro que eu não faço parte de bancada governista. Para você ter uma ideia, eu tenho um requerimento que quer saber a agenda presidencial do presidente aqui em Brasília, causando... Mas nas manifestações do senhor, às vezes parece. Pois é, mas é aquela coisa, né? Também parece para muita gente que o Renan Calheiros é imparcial. Mas pelo que a gente vê lá, pelo como a gente acompanha as manifestações, hoje foi um exemplo clássico. Nós vamos falar sobre o Renan daqui a pouquinho, senador. Então... Só complete a questão do ex-ministro Pazuello, que eu considero a opinião do senhor sobre isso muito importante. Eu acredito que ele deva vir presencialmente, porque quando você faz alguma coisa virtual, Mona Lisa, o sinal pode cair numa pergunta importante que a gente possa fazer a ele, e aí ele pode ser instruído. Eu acredito que a presença dele é importante e eu estava esperando, estava na expectativa que fosse essa semana, inclusive, já tinha feito algumas perguntas. Muito obrigada por responder, senador. Caio, chega na conversa que temos muito a conversar. Senador, a possibilidade de elaboração de um relatório paralelo ao do senador Renan Calheiros, tendo em vista que essa maioria oposicionista aí, chamada de G7, tem controlado, dominado ali os rumos da investigação, o senhor considera que isso é possível, que vejamos 2 ou 3 relatórios finais da CPI da pandemia? Olha, Caio, infelizmente, pela indução do relator da CPI da pandemia, que eu considero até uma CPI da cloroquina, porque só se fala nisso, tanta coisa para a gente abordar, mas é só cloroquina, cloroquina, cloroquina. Eu acho que a população espera algo mais dessa CPI, mas hoje foi uma coisa terrível. Se você comparar o depoimento do Mandetta, as perguntas que foram feitas, quase que casadas uma com a outra, a gentileza que foi as perguntas. E hoje, com o ministro da Saúde, que passou o dia inteiro com a gente lá, né, foi algo assim assustador no aspecto de indução, de intimidação, né? Na hora que ele não respondia uma pergunta que o senador queria ouvir, o relator, imediatamente ele já cortava. Então, quem estava lá ali no recinto ficou assim, poxa, já está pré-julgado, já está dizendo
Aliás, o senador já deu entrevistas, eu falei isso hoje na sessão, entrevistas públicas em grandes veículos de comunicação, dizendo quem já é o culpado, quem é o inocente, ou seja, é algo que tira a credibilidade dessa CPI que poderia trazer bons frutos para o país. Senador, né? Mas ela já começa desacreditada. É possível que haja um relatório paralelo? Olha, eu vejo que é o seguinte, os oposicionistas, como você falou, dominam, né? Então você tem alguns governistas e poucos independentes ali, que querem buscar a verdade sobre União, sobre estados e sobre municípios, que, aliás, existe, no meu modo de entender, Caio, uma blindagem, né? Então, se existe relatório paralelo ou não, eu não sei, mas que um pré-julgamento, um julgamento antecipado já existe, como se condenasse já o presidente da República, né? Isso aí, para mim e para quem está acompanhando essa sessão, inclusive que vocês estão transmitindo, fazendo grande serviço para a nação ao vivo, fica muito evidente que já tem um condenado ali praticamente definido. Mas pode ter, então, a precisão na palavra é fundamental. O senhor acredita que pode ter relatório paralelo? Olha, eu não posso afirmar isso, que eu seria leviano, né? Mas a gente vê na condução nem plano de trabalho, Mona Lisa, a gente tem. Eu apresentei um plano de trabalho equilibrado, independente, justo, que visa investigar o governo federal, eventuais ações e omissões, mas também centenas de bilhões de reais que saíram aqui de Brasília, de verbas federais, para estados e municípios. Mas a gente não chamou ninguém ainda. Só chama governo federal, que eu concordo, tem que chamar governo federal. Mas não se chamou um gestor público, não se chamou a PGR, não se chamou a Polícia Federal e os requerimentos estão lá engavetados. Então, a gente está esperando, cobrando, mas fica muito evidente aí uma tendência forte de blindagem de gestores públicos, municipais e estaduais, o que não é correto, porque aí você tem algo muito direcionado e são 2 requerimentos, você não pode esquecer. Sim. Um do senador Randolph, né, que foca apenas na União, e o meu, que foca União, estados e municípios. Aliás, o senhor me deu a deixa perfeita, porque exatamente no finalzinho ali da sessão, a gente não só transmite, viu, senador? A gente tem caderninho sobre todas as frases que são proferidas ali. Aqui a lição de casa é feita plenamente. Aí o senhor disse assim: torço para o senhor, aí o senhor se referia ao relator, ser tão firme quando tiver aqui governadores e prefeitos. E aí eu arremato, porque era uma resposta do senador Renan Calheiros a uma declaração de hoje do presidente Bolsonaro ali na live, uma ameaça direta do presidente, focando ali no filho do relator, o governador de Alagoas. E esse clima ficou um pouco pesado, né? Eu acredito que não é através de ataques que se resolva, nem de um lado, nem de outro. Discordo do presidente em algumas posturas dele, mas acredito que está muito evidente, Mona Lisa, que eu espero que esteja errado, mas chamar governadores e prefeitos, a coisa está um pouco difícil. A gente está malhando em ferro frio porque busca toda a verdade. Mas chamar governadores e prefeitos é exatamente o que o Palácio do Planalto quer, porque na pandemia inteira o foco da crítica foi e é em cima de governadores e prefeitos, né, senador? O meu requerimento está desde o dia 2 de março, independente do que o presidente está dizendo agora. Meu requerimento foi desde o dia que eu descobri que tinha uma CPI que focava apenas num lado da história. E no meu estado, por exemplo, Mona Lisa, muitos escândalos. A Polícia Federal foi em 18 estados da federação, os fatos são determinados e nós buscamos assinaturas, conseguimos 45 assinaturas de colegas senadores, ou seja, a maioria do Senado Federal, mas isso não está sendo considerado pela comissão até agora, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa ter isenção. Não pode haver conflito de interesse e existe, você sabe, o Caio sabe, um flagrante conflito de interesse do relator, com todo respeito à pessoa dele. Não quero entrar absolutamente, respeito à pessoa, o trabalho que ele faz. Agora, ter um filho governador
contamina o resultado do relatório. Porque você não pode fazer meio relatório. Ou você faz um relatório, ou você não faz o relatório. Então, por isso que eu fui candidato a presidente da CPI. Perdi, mas ia escolher um relator que a gente procurasse ter um mínimo de isenção para dar uma resposta à sociedade que não vire palanque político. Porque o que eu estou vendo nessa CPI é um palanque político antecipando o calendário eleitoral de 2022. Isso não é correto, é uma covardia e uma desumanidade com o povo brasileiro que sofre as consequências da pandemia, na questão da saúde pública, na questão da economia com desemprego e fome também. Então, senador, a gente está fazendo um calendário eleitoral nesse momento, eu acho muito triste para a nação. Senador, tem um pecado original aí que é a composição da maioria. Acho que o senhor reconhece isso, de que o pecado original, essa situação de uma maioria oposicionista decorre de problemas, erros graves do Poder Executivo de não olhar para a formação de uma CPI e não operar politicamente para que, pelo menos, equilibrasse o jogo num 6-5, está 7-4, né? Então, esse é um dado. Pois bem, isso já passou. E eu tenho visto, estive aí em Brasília essa semana inteira, as tentativas do governo de furar esse bloqueio, mas vocês não conseguem. Vocês têm o presidente da CPI, Omar Aziz, é independente. Renan Calheiros, vamos colocar independente / oposição. E o Randolph, oposição. Como furar? A gente vai assistir o que a gente assistiu hoje, ontem e anteontem, até agosto, e se bobear até novembro, se a CPI for prorrogada, o que, a meu ver, eu vou usar uma expressão forte, mas o senhor vai entender, se bobear vai concordar. Um massacre, né? Vocês não estão conseguindo quebrar esse bloqueio do G7. E não vejo no horizonte, a despeito de muitas reuniões. Ontem a gente noticiou aqui no Expresso CNN uma apuração minha junto com a Bárbara Baião e com a Thais Arbex, que vocês fizeram uma reunião ontem de manhã. E os depoimentos de ontem na CPI e de hoje na CPI foi, provocando o senhor, um massacre contra o governo. É exatamente isso que está acontecendo, né? Mas isso faz parte do jogo político. Está acontecendo um massacre, é isso, senador? Eu vejo que está acontecendo um massacre. Os governistas estão sendo massacrados. Eu vejo que os governistas estão sendo massacrados por uma questão de já um pré-julgamento, de não dar voz. Você vê o que aconteceu hoje. Se você pegar aí, ver a fita, você vai ver o que aconteceu hoje no julgamento. Ou seja, já existe algo, como você pergunta sobre relatórios, eu não posso afirmar isso, mas eu imagino o que é que deve sair desse relatório, porque você não tem nada ali que possa fazer um contraponto. Questão de ordem, eu já fiz 2 questões de ordem. O senador Marcos Rogério fez questão de ordem. E a gente não tem uma resposta ainda disso. O plano de trabalho, Mona Lisa, plano de trabalho não se tem, é um plano de trabalho apenas de ataque. Sim, mas e aí, senador? Caio e senador, eu posso pedir uma gentileza para vocês, preciso fazer uma pausa muito rápida. Vamos retomar o contato com o senador Eduardo Girão, titular da CPI da pandemia, que depois de mais de 10 horas de sessão, eu vou repetir o que eu disse agora há pouco, faz a gentileza de ir até os nossos estúdios em Brasília e conversar conosco. Caio, eu tinha te interrompido, por favor, então, complemente a sua pergunta. Não, simples, senador. Como furar o bloqueio da maioria? Olha, Caio, falando a verdade, tentando se posicionar. Eu acho que você está em minoria, os governistas, tá? Eu quero deixar muito claro para você que eu não fui a nenhuma reunião dessa no Planalto, porque eles mesmos me veem como independente, né? Então, assim, não Mas um independente mais para governista e mais longe da oposição, independente para o Brasil. Pelo bem do Brasil. Senador? Se você pegar o meu histórico, você vai ver. Não, eu digo em relação à atuação do senhor na pandemia. A atuação minha na pandemia é a favor do Brasil, da verdade. Se o governo federal tem culpa, vamos atrás da culpa. Se os governos estaduais e municipais têm, o senador Álvaro Dias, que vocês já entrevistaram algumas vezes, tem uma frase que eu acho que sintetiza tudo isso, né? Ele diz que desviar recursos públicos em época de pandemia não é apenas corrupção, é assassinato. Então, o que você viu de hospitais de campanha aí, até governadores já foram receberam impeachment e tudo, gente presa,
Mas tem muito mais coisa que a Polícia Federal já apontou. Então, a CPI, está lá o meu requerimento, é para olhar para isso, é para chamar essas pessoas. Mas não querem olhar para isso. Essa é a verdade, entendeu? Agora, enquanto isso, vamos chamando o governo federal. Eu concordo. Eu assino tudo que for para chamar o governo federal. Mas que eu vejo aí algo somente com interesse eleitoral de sangrar esse governo, eu não acho isso correto com o povo brasileiro nesse momento. Senador, de novo, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por não se furtar a responder nada e muito obrigada também por responder calmamente e não vir aqui alterar a voz, como a gente está vendo em vários momentos ali na CPI. Muito obrigada e até uma próxima, senador. Muito obrigado também, Mona Lisa, Caio, estou sempre às ordens aqui para a gente fazer esse diálogo fraterno. Sempre às ordens, vai ter presença reiterada. Muito obrigada, tô brincando. Obrigada, senador, boa noite. Obrigada, Caio, também.